Aí. Pessoal, como eu havia falado, no último dia 30 a gente faria o culto da visão. Então, como eu não vim, a gente transportou para hoje. E o que é o dia da visão? É para que você entenda para onde a gente está indo como comunidade. A gente faz isso uma vez por ano. Então hoje a gente vai ser meio que um direcionamento, um pouquinho de pregação, um pouquinho de desafio. Então hoje é um dia diferente. Então você que nos assiste em casa também, você vai entender um pouco sobre o nosso direcionamento. Mas antes disso, eu queria mencionar algumas pessoas que fazem parte do que eu chamo da grande liderança da igreja. Eu queria mencionar a minha esposa, a minha família, o Theo, que se não fossem eles, eu não estaria aqui. Ao meu conselho amado, o pastor Saulo e Thaís, o Tiago e a Tábita, o Mazão e a Thalita, o Rodolfo e a Fran, o conselho, a diretoria financeira, que é o Branco, mais o conselho, todos os diáconos e suas esposas, os líderes de ministério todos, as equipes de excelência, né, o acolhimento com a Eliane, a Fran, o suporte com a Aline, a Tábita, a produção que o presbítero Rodolfo tem encabeçado junto com o Gerson, o Lucas hoje à frente da transmissão, e enfim, toda a equipe, cada um que tem se disposto, a Tábita também nos eventos, eu anotei aqui, né, a Tainá, a Fran na frente da lojinha da igreja, os kids com a Thalita, a Thaís, o Natan e a Jennifer, os teens com o Tiago, a Isa, o Cordeiro, o Gui, enfim. Esse é um pouco, mas eu sei que tem mais gente que tem trabalhado, vocês que estão debaixo dessas lideranças. Eu quero agradecer a todos vocês por tudo que a gente já viveu até aqui. Então a gente precisava mencionar como forma de gratidão por essas pessoas. Gente, a gente tem um sonho, e quando a gente fala de visão, uma visão sem sonho, a gente não chega a lugar nenhum. Bill Hybels vai dizer que visão é uma imagem do futuro que traz paixão. Como que a gente pode chegar até lá? A gente precisa estar apaixonado, a gente precisa ter excelência e compromisso. 3 coisas interessantes. Compromisso, excelência e paixão. Para a gente alcançar um futuro que a gente tem sonhado, o que Deus tem sonhado, mas que sonho é esse? O que significa isso de maneira filosófica, praticamente esse termo de uma igreja irresistível, de uma igreja excelente, incrível? Bom, eu sempre falo que a gente tem que começar pelo porquê, e a nossa maior motivação é ser uma igreja que mantém os que estão dentro, as nossas casas, os nossos filhos, mas também se conectar com os de fora, principalmente a próxima geração. Você já está aqui, você já foi alcançado, mas existem muita gente lá fora, e principalmente a próxima geração, que é um desafio gigantesco alcançá-los. É um desafio gigantesco a poder se conectar com essa geração que é tão questionadora, é tão vulnerável com relação a termos e ideologias, mas também muito crítica com excelência, muito crítica com modus operandi das coisas. E você vai perceber que o mundo está mais exigente de certa forma. Então, como igreja, a gente quer ter essa estratégia para poder se conectar. Praticamente não é muito sobre nós, é mais sobre como vamos alcançar os outros, como vamos cumprir melhor a missão. E tem 2 palavras que você precisa guardar no seu coração: amadurecimento e capacitação. Você precisa guardar essa palavra. Por quê? Para que você se relacione com Jesus, com a sua família e filhos, a próxima geração, e cumpra a missão de alcançar os perdidos. Nós precisamos crescer na fé e cuidar de nossa casa. A gente não pode perder os nossos filhos. Uma preocupação minha como pastor é que eu tenho visto um gap geracional muito grande. Pais que estão na igreja, mas os seus filhos não estão. E nós precisamos pensar, e até de certa forma, entenda o que eu vou dizer, até parar de pensar um pouco em nós e começar a pensar na próxima geração. É eu como pai, pensar na geração que hoje é adolescente, jovem, e daí para baixo. O Mazão como presbítero olhar para a Isadora.
o Tiago como pai olhar para Tonton, o Gerson para o Igor, eu para o Theo e assim por diante. Nós precisamos olhar para os nossos filhos. A gente já entendeu. A gente vem para cá porque a gente já entendeu. Mas será que os nossos filhos já entendem? Será que os nossos filhos já têm a mesma fé que a gente? Nós precisamos olhar e começar a olhar para isso. Porque a competição pela atenção deles é gigantesca lá fora. Então nós precisamos nos unir nessa missão. Na missão que é urgente e grande demais. Porque falta gente. Falta recurso. Falta gente que ora. Falta gente engajada. Falta gente com recurso financeiro. Falta gente com pouca conexão. Falta gente, falta excelência. A gente precisa melhorar tudo isso. A colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Jesus falou isso, não é o Brunão que está falando isso. E se a gente não se unir, para a gente pensar, a missão vai ficar comprometida. Porque cada vez será mais desafiador a conexão, se conectar com as pessoas. Mas vamos lá, eu quero explicar. Tentar correr. Então, para clarear a visão, qual é a ideia? Ser uma igreja excelente, que se movimenta para formar seguidores de Jesus. Essa é a nossa visão. Nós entendemos que há o ingrediente da excelência para a gente buscar e formar seguidores de Jesus. Nós acreditamos que a excelência, ela acelera o processo. A excelência conecta mais. A excelência, ela tem mais a capacidade de alcançar o coração daquele que olha para Jesus, ou que não olharia se não tivéssemos uma boa comunicação, um bom serviço, se não tivéssemos um bom discipulado, se não tivéssemos, inclusive, uma visão para onde que a gente está indo. Então, tudo isso nos faz olhar para frente. Então, eu preciso que todos que estão aqui, você que assiste em casa, entenda que ser uma igreja excelente, que se movimenta para formar seguidores de Jesus, é a nossa visão. Excelência para nós, como movimento, é um valor fundamental, faz parte do nosso DNA. Porque nós entendemos que quando isso acontece, as pessoas são alcançadas com eficiência. Se tem um slide ruim, se tem um som precário, se tem uma aula sendo mal executada pelos kids, por exemplo, uma banda tocando de maneira desorganizada, desafinada, uma transmissão ruim, um café amargo, são coisas que vai gerando ruídos. E esses ruídos atrapalham. Mas nós vamos aprofundar, você vai entender. Então como que nós formamos discípulos? De qualquer jeito? De jeito nenhum. Não. Nós queremos formar com excelência, porque Jesus era excelente. Porque Deus é excelente. Certo? E aqui eu apresento para vocês um projeto. Um projeto de 10 anos. Como eu costumo dizer, comigo ou semigo. Não é sobre mim, é sobre nós. Movimento 2.0 é um plano estratégico para os próximos 10 anos. Para que você deposite o teu coração nisso. Para que você ore por isso. Para que você se envolva com isso. Para que você contribua financeiramente. Que você contribua com o seu dom, com a sua expertise, com o seu talento, com quem você é nesse projeto. Para o desenvolvimento da nossa própria fé e, como eu falei, da próxima geração. Mas por que movimento 2.0? Porque 20 anos de igreja. Estamos rumando aos próximos 10, ou seja, aos 20. Fechamos 10 anos no ano passado. Por que 2.0? Segunda década. Por que 2.0? Serão fases, 5 fases de 2 anos. 2 também representa o dobro de motivação, dobro de alegria, dobro de membros, dobro de voluntários, dobro de batismos, dobro de oração, dobro de encontros, dobros de GCs, de recursos, de líderes, dobros de histórias e vidas transformadas. Nós queremos ir além, nós precisamos romper, nós precisamos alcançar mais pessoas. Essa igreja é muito especial, tem muita gente talentosa. Nós temos a capacidade de conectar com muita gente. Ou seja, é o dobro de impacto que nós podemos oferecer à Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Piracicaba,
a Sumaré, a região. Ou seja, nós estamos falando de excelência, de expansão, de transformação. Esse é o movimento 2.0. Quando a gente cresce, a envergadura da igreja também cresce. Faz sentido para você? Quando a gente cresce, a abrangência de conexão também. Então nós podemos ir mais longe. Vou pôr na tela para você entender. Então nós estamos falando de 2024 a 2034. Certo? Então olha lá. A primeira fase. A gente trabalhou 2023 e 2024 muito na nossa causa. Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. Certo? Simples, profundo, excelente. Nós trabalhamos muito isso nos 2 últimos anos. Era uma transição pastoral, a gente precisava ganhar o coração de vocês, a gente precisava ganhar a credibilidade, o direito de ser ouvido, de alcançar o coração, de pastorear, de reformular a igreja, de reformular os ministérios. Então foi uma fase 0 que a gente chama, uma fase antes, mas já estava dentro do projeto. Agora nós estamos na fase 1, que é a consolidação organizacional, que é consolidar para você entender de fato a causa, a missão, a visão, os valores, certo? Ou seja, o DNA de uma cultura de excelência, que é um diferencial da nossa igreja. Ou seja, 2025 e 2026, nós estamos focando muito no encontro. Nós queremos ter mais excelência, nós queremos te receber melhor, nós queremos te suportar melhor, nós queremos ter uma produção melhor. Para quê? Para que a gente foque no próximo culto. Nós precisamos ter um culto à noite. Por isso que nós precisamos dobrar a nossa equipe, nós precisamos ter mais excelência, nós precisamos de mais pessoas servindo para a gente ter um culto à noite. Olha que bacana, tá lindo de ver a igreja cheia. Mas tem gente que não consegue frequentar o culto da manhã. Né? Tem bastante pessoas já questionando pelo culto da tarde. Só que para que isso aconteça, nós precisamos aumentar tudo. Aumentar, como eu falei, dobrar tudo isso, todo esse desafio. Bom, e aí 2027 e 2028 a gente entra na segunda fase, nós precisamos e formaremos mais líderes, o foco será a conexão, trabalhar nisso, líder de pequeno grupo, líderes de ministério, discipuladores, foco no discipulado, nós vamos trabalhar muito isso. Vamos lá, 2029, 2030, terceira fase. As outras coisas não deixarão de ser feitas, elas continuam. A gente está agregando, incrementando coisas aqui, certo? E aí o foco no serviço. Aí com uma igreja mais robusta, mais sólida, a gente começa a servir mais a cidade. Com serviço com os de fora, conexão intencional, mais evangelismo. Certo? Projetos sociais. Hoje a gente tem uma palhinha, por exemplo, com o jiu-jitsu. Mas a gente pode ter mais projetos. Certo? Distribuir mais cestas básicas, alcançar mais pessoas. A gente quer fazer mais isso, certo? Expansão da igreja. A gente tem um sonho, eu tenho um sonho de a gente ter uma escola. Então uma escola, começar com os pequenininhos e aí a gente vai crescendo. Tá difícil, a gente olha aí para fora, tá complicado. A gente tem esse sonho. Tá dentro aí do movimento 2.0. Precisamos pensar nisso. Se você quer sonhar isso, você procura a gente. 2031 e 32, a gente começar a pensar no nosso próprio espaço, num próprio prédio mesmo, ou ainda num projeto de BTS, né? De Build to Suite, ou seja, alguém ou um grupo de financiadores se ajuntam, constroem para a gente faz um aluguel a longo prazo, enfim, isso é muito comum em São Paulo e em outros lugares, porque a gente não despenderia de milhões para fazer um prédio. Alguém constrói e a gente faz um contrato, mas constrói do jeito que a gente quer. É um caminho. Tá? Tenho estudado sobre isso. E no final, uma quinta fase, a consolidação do 2.0 e o início de um movimento 3.0. A gente tem que pensar que daqui 10 anos, a Isadora talvez vai estar casada, o Mazão vai estar louco já, mas a Isa, né, e outras crianças que hoje são pré-adolescentes, adolescentes, já serão os líderes dos teens, já serão os líderes das crianças. E a gente já vai estar ficando velho, gente. Daqui 10 anos eu vou estar mais velho. E a gente tem que começar a pensar nessa transição, sem perder essa conexão geracional. Certo? Então, daqui 10 anos a gente tem que pensar num outro projeto. Agora, beleza,
Isso é um planejamento. Não significa que a gente não pode inverter as ordens, que a gente não possa ir trabalhando algumas coisas em paralelo. Isso aqui é um planejamento para você entender o que a gente está pensando. Mas pode acontecer da gente ir por um espaço antes, da igreja crescer antes, da gente focar em outra coisa antes, ou trocar a ordem depois. Isso pode acontecer, tá bom? Mas só para você entender um pouco do que a gente está mirando como igreja. Pensa num jantar como esse. Como, né? Se você fosse convidado para um jantar especial assim com um líder mundial, como que você se prepararia? Você chegaria atrasado, iria de qualquer jeito? Eu duvido. Você colocaria sua melhor roupa, você ia fazer a colinha do seu discurso, você faria tudo com excelência. Agora pense, se você faria isso num âmbito humano, terreno, por que para servir a Jesus às vezes a gente faz tudo meio que nas coxas? Vamos falar o português correto. Por que para servir a Jesus a gente faria talvez algo meia boca? Mais ou menos. A excelência não começa em nós, ela começa em Deus. E a gente precisa começar a olhar para esse termo. Deus é o padrão da excelência, Ele revelou isso perfeitamente em Jesus. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: a verdadeira excelência não busca a aprovação de homens, mas glorificar Deus em tudo. O plano da salvação foi excelente. Quando você olha para um prédio como esse, de 828 metros de altura, o prédio mais alto do mundo, né, o Burj Khalifa, lá em Dubai, eu olho para algo assim, eu falo, fico imaginando um engenheiro que criou isso, né, um arquiteto, todo mundo que trabalhou. Acho que na hora que eles terminaram, falaram, uau, olha o que a gente construiu juntos. Agora eu fico pensando, pensa que Deus fez isso ao nos salvar, ao criar o mundo, ao criar a natureza, ao criar cada animal, ao criar o oceano, as paisagens, toda a criação de forma tão incrível e bela. Pensa, toda a Bíblia é excelente, ela é perfeita, ela é inspirada, inerrante, infalível. E aí a gente vai perceber, olha que interessante, que Deus tinha uma promessa perfeita desde Gênesis. Olha como Deus ele amarra tudo, sempre foi assim. Ele mostrou que seria o Salvador desde Gênesis 3, versículo 15, a gente vai ver o pré-anúncio de Cristo ali. Depois a gente vai ver a excelência no plano redentivo. Paulo aborda isso aos Gálatas, como Deus nos salva de maneira excelente. E depois a obra consumada. A gente vai ver a Bíblia toda nos apresentando tudo de forma excelente. Por isso que a gente crê que nós precisamos ter excelência. A Movimento tem esses 3 pilares: o encontro, a conexão e o serviço. Vamos falar do encontro. O encontro é aquele momento em que nós acreditamos nisso que está na tela. Celebração e transformação. A cultura da excelência. Nós queremos ser uma igreja excelente. Visualmente, espiritualmente. Nós estamos criando um grupo de intercessão, porque nós acreditamos que tudo começa na intercessão. Excelência na espiritualidade. Depois a excelência no serviço, na nossa adoração. Nós acreditamos que tudo tem que ter excelência em cada aspecto da igreja. Por isso eu coloquei aí o fator uau, de você se maravilhar. Às vezes a gente faz isso com as coisas que são do mundo, e com as coisas de Deus a gente vê a igreja tão relaxada para muita coisa. Então eu quero que você comece a compreender que você faz parte de uma igreja excelente. De que você pode contribuir para a gente ser uma igreja excelente, em todos os aspectos. Paulo, aos 1 Coríntios 14, versículo 40, eu anotei aqui, ele vai dizer, tudo porém seja feito com decência e ordem. Isso traz para a gente a consciência de organização, de excelência, de simplicidade. Agora, imagine um lugar excelente. E eu nem estou falando de um lugar perfeito como o Burj Khalifa, que é perfeito, né? Maravilha moderna aí. Mas pense num lugar bom, perfeito, assim, excelente, não perfeito, mas excelente, um lugar bacana, onde tudo é feito com ordem, com decência, com propósito. Isso nos impacta. Às vezes um restaurante que você entra, às vezes um lugar que você se encontra com a tua família, um lugar excelente, uma mesa posta, um lugar bem arrumadinho, não precisa ser o ápice, mas um lugar assim nos impacta. Você fala, poxa, que legal, olha que quadro bonito, olha que mesa posta arrumada, olha a excelência do atendimento. A gente gosta disso, não é? Isso nos impacta.
Isso é bacana. Não é sobre ser chique, não é sobre ser assim por ser assim, não. Mas a excelência é fazer o simples bem feito. A excelência não é perfeição. A excelência é dedicação, é amor. É consciência. Eu gosto muito dessa foto porque essa foto, esse lugar conecta muito comigo, né? É um exemplo. A excelência está na simplicidade. Olha para um lugar como esse. Eu gosto de café e eu vejo assim um lugar excelente. Um excelente na comunicação, na proposta, no ambiente, no produto, né? Enfim, e isso tem muito a ver com a nossa geração. A nossa geração gosta de ambientes assim, gosta de estar no Starbucks, no Coco Bambu, no Outback, em lugares assim. E esses ambientes conectam. Esses ambientes é gostoso. Você quer estar nesse lugar, você quer estar sentado ali, você quer passar horas ali conversando com uma pessoa, com um amigo. A gente quer que a igreja tenha uma vibe parecida com isso. Que seja um lugar que você queira estar, queira frequentar. E mais do que isso, que você queira trazer pessoas para conhecer. Que seja uma isca a nossa estratégia da excelência, para que quando a pessoa se chegar nesse lugar, ela seja impactada com o evangelho. Pense nisso. Então a excelência não é a busca pelo perfeccionismo, mas por uma consciência que conecta. Pensa nisso aí. Já pensou? Só para você ter uma ideia aí. Né? Uma brincadeira. Mas imagina que legal a gente ter um café. Olha lá, ó. Pensou? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da conexão. O que é conexão? A conexão é o segundo pilar da igreja. É você ser ouvido e pastoreado. É o tempo de mesa, tempo de grupo pequeno, de ensino, de discipulado, relacionamento intencional. É sobre isso, não é? É sobre você pensar, você já foi ao restaurante e foi mal atendido? Como que você se sentiu? Porque às vezes ter só a excelência não basta. Se você vai num lugar como esse que eu falei, mas você é mal atendido, mesmo tendo uma excelência aparente, ainda que seja, você não volta. Porque é um conjunto de coisas. Não é só a estrutura é bom, mas o trato pessoal, a abordagem, o acolhimento, o suporte, a amizade, o senso de pertencimento, tudo isso é o que amarra tudo. E por isso que a conexão a gente entende que tem isso, né? Por exemplo, essa foto representa muito o momento que a gente está vivendo. A gente tem caminhado juntos, isso mostra a unidade, a gente tem sido treinado juntos, a gente é uma equipe que está juntos. Então grandes resultados vêm de dias após dias, sonhando e pensando a igreja juntos. A excelência na conexão significa um esforço para viver em unidade. A gente se esforça para viver em unidade, porque se não partir de nós como conselho, como liderança, não tem como a gente, de alguma, assim, entenda o que eu estou dizendo, cobrar algo, não é essa bem a palavra que eu queria usar, mas transmitir algo se a gente não vive, entende? Não faz sentido. Então a gente quer viver, a gente tem vivido essa unidade, essa conexão com as nossas famílias, juntos, pensando e sonhando a igreja. Orem por nós, orem por mim, Tiago, Rodolfo, Mazão, pelo Saulo, orem por nós, certo? Talvez uma das coisas que a gente precisa pensar em termos de conexão é quem que você precisa perdoar hoje, com quem que você precisa se relacionar hoje. Pensa nisso, né? É importante, a conexão nos mantém unidos para cumprir a missão. E o último pilar, que são carros-chefes da Movimento, é o serviço. O que é o serviço? O serviço é a fé e obras, o voluntariado, o discipulado na prática, a ação social, a diaconia em si, o acolhimento de novo, né, o suporte à produção como equipes do culto e os ministérios de forma geral, aquele momento que você serve, certo? Então isso é excelência no serviço, na liturgia, nos atos de amor. Isso é o chamado ao trabalho, é o serviço, é quando você entendeu quem você é e agora você parte para a missão. Aonde que eu me encaixo naquilo que Deus está fazendo? Esse é o ponto, é a missão, certo? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aí eu olho para esse cara aí, esse cara é um fenômeno, a gente não precisa nem falar quem é. Mas um cara como esse, ele treina 4 anos, 8 anos, para correr 10 segundos, né? 30 segundos, sei lá quantos segundos eles correm.
Mas você vê, há uma dedicação. E quando eu olho para Cristo, eu falo, poxa, Cristo veio para servir e não para ser servido. Será que não está no momento de você se alistar para a obra? Para você fazer parte disso? Pensa, um atleta olímpico, ele treina por anos para uma competição. Dedicação, suor. E ele não se contenta com o bom, ele vai fazer o melhor. Ele vai buscar a excelência. Agora, se atletas do mundo fazem isso por uma medalha, pensa. Por que a gente não pode se dedicar mais pelo reino de Deus? Para ver famílias sendo batizadas, gente alcançada. Pensa nisso. Como que você tem servido a Deus? Com excelência ou de qualquer jeito? Ou talvez nem servido? Aqui o resumo para você. Encontro, conexão e serviço. Simples, profunda e excelente. E aqui tem algo também para vocês saberem. O Tiago, ele será o pilar do encontro. O Mazão a conexão e o Rodolfo o serviço. Então Deus está fazendo tudo certinho, um presbítero para cada área aí. Então se você quiser saber mais sobre encontro, louvor, liturgia, como servir, no momento do culto e tal, pode procurar o Tiago, fala com ele também. Se você quiser saber mais sobre grupo pequeno, discipulado, conexão, Mazão, fala com o Mazão. Mazão vai te indicar um grupo, vai te indicar, eu quero ser líder, quero abrir minha casa para receber grupo pequeno, fala com o Mazão. Rodolfo, a parte do serviço, a parte de estrutura, a parte da produção, ministérios de forma geral, fale com o Rodolfo também. E para todas as outras, o Brunão. E é claro, a gente está junto nisso, somando em tudo, não é? É só para você saber. Mas aí a gente entra nesse aspecto de estratégia, de discipulado e de ambiência. A estratégia que a gente está entendendo como igreja é buscar esses ambientes irresistíveis nesse primeiro aspecto para a gente fortalecer o encontro. Lembra que eu falei lá atrás? Primeiro, a gente quer fortalecer a nossa porta de entrada. Qual é a porta de entrada? O encontro, o culto. Então nós queremos que aqui tenha o máximo de excelência possível. Certo? Então a gente cria em ambientes irresistíveis. A gente quer que essa igreja seja inspiradora em cada ambiente, em cada lugar. Onde você olhar, você seja inspirado. Desde o hall, a sala das crianças, neste lugar. Porque a gente acredita que tem que ser um espaço de conexão. Certo? O discipulado ele se torna de forma plena. Quando a gente junta os logos ali, não sei se você entendeu. Então a movimento ela se torna plena, porque aí a gente tem o encontro, a conexão e o serviço. Se você entender assim, a roda vai girar. Mas eu vou te mostrar já já. E aí essa ambiência de inspiração, de intimidade, de influência. Certo? E olha para onde a gente vai. Então Deus, o encontro, o próximo, a conexão e a cidade, o serviço. Essa é a nossa missão. É disso que nós falaremos muito daqui para frente. Formar discípulos maduros e capazes de amar a Deus, o próximo e a cidade com excelência. Essa é a nossa missão como igreja. Essa é a tua missão como igreja. Pensa nisso. Mas vamos lá, para você entender um pouco mais. Então quando a pessoa chega na igreja, consegue ver? O novo convertido, ele vai para um grupo pequeno. E daí ele vai, olha aqui, ó, vamos seguir. No grupo pequeno ele vai aprendendo, ele vai se conectando e ele vai para se tornar uma pessoa, um voluntário, um discípulo e então um discipulador. Quando ela se torna um discipulador, ela já está madura o suficiente para fazer discípulos, para conectar com o não cristão. Dá uma mexidinha aí, Gerson. Eu acho que saiu a cor ali. Eu tô vendo aqui. Aí, ó, vamos arrumar isso aí, que não está excelente, né? Então, veja, aí a roda, ela vai girar. Não está bom a cor ainda não. Ela vai ficar aí, ó. Isso. Vai chegar. Aí. Então, ela vai gerar essa... Vai girar a roda. E qual é a outra maneira da gente entender tudo isso? Vou passar aqui, senão a gente não caminha.
qual que é o modelo de formação espiritual, para você entender a formação espiritual? A gente chamou de mover, para ficar fácil, movimento, mover, 5 M's, para ficar didático. Vamos lá. É um método de ensino, é um ensino prático, simples, simplicidade, mas a gente está falando de capacitação. Depois a gente vai entrar na vida de oração e devocional. Você precisa entender que essas 5 maneiras são 5 vias da sua fé crescer. A sua fé cresce por meio do ensino, por meio da palavra, do grupo pequeno, né? A gente sempre buscando a excelência para compreender e aplicar os princípios de Deus. A vida de oração e devocional é o aspecto da oração, é o aspecto que você na tua casa precisa ter. É uma maneira da tua fé crescer, certo? É o tempo devocional, fundamental para o seu relacionamento com Jesus. Depois, a vocação ministerial. Uma outra maneira de você crescer na tua fé é você se engajar e descobrir a tua vocação, o teu ministério, contribuindo com a igreja, com o corpo de Cristo de alguma forma. Não sei, servindo no kit, sendo um diácono, trabalhando no som, tocando, eu não sei. Você vai ter que se descobrir e entender onde você se encontra. E depois a gente entende que são aspectos que a gente não controla, mas acontecem. Encontros providenciais, alguém pregou Jesus para você, alguém te discipulou, alguém entrou no meio da tua vida e a coisa aconteceu. Nós acreditamos que isso também aumenta a fé, certo? Então são encontros providenciais, onde você pode sentar com alguém, com um líder de pequeno grupo, com alguém que pode te discipular e você ali prestar conta, você poder abrir o coração, reconhecer, certo? Que Deus coloca alguém ou colocou alguém no seu caminho se conectando com pessoas. E isso só cresce a fé, encontros providenciais. E uma última coisa que a gente acredita que vai fazer a tua fé crescer, a tua formação espiritual, fazer você confiar mais em Deus, são respostas de fé às circunstâncias. Sua mãe faleceu, seu pai faleceu, como que você reage diante disso? Isso vai dizer muito sobre a tua fé e ao mesmo tempo engrandecer, você vai crescer a tua fé. Então são respostas de fé em momentos difíceis. Qual é a nossa resposta ativa naquilo que Deus nos chama para fazer? Não só na nossa própria história, mas na história da pessoa que está ao seu lado também. Como que você vai ser uma boa pessoa na vida daquele que está sofrendo? Então nós chamamos isso de mover, 5 M's. E isso acontece de forma macro na nossa vida, de uma maneira como você cresce, como pode crescer a tua fé. Mas a gente vai entender isso aqui, ó. Então, o movimento, a gente entende que a gente precisa fazer essa roda girar. A pessoa chega descrente. Então, a gente quer que ela faça o movimento da descrença à crença. Grupo pequeno, mas principalmente aqui, o encontro. Então, quanto mais excelência tiver nesse lugar, mais a pessoa vai compreender o Evangelho. Certo? A verdade. Então, ela vai se conectar. Segundo pilar. Então ela vai dar crença para a maturidade. É o momento que nós vamos amadurecer a fé. Só que à medida que a gente vai amadurecendo a fé, lembra que eu falei amadurecer e capacitar. Agora eu preciso ser capacitado. Então eu saio da maturidade e eu vou buscar a liderança, ser um discipulador, conectar com alguém, formar novos discípulos. Então veja, a roda vai girar. Então é fazer discípulos, é treinar discípulos, é desenvolver líderes. É isso que a gente quer fazer no Movimento 2.0. Por quê? Porque tudo isso traz saúde para a igreja. Vai fazer a igreja ser uma igreja saudável. Certo? E então aqui a gente vai ter a roda completa. Então a gente tem um direcionamento que leva à capacitação, o suporte, a prestação de contas que vai levar você a ser uma pessoa autônoma na fé. A gente tem a capacidade de delegar para você. Porque você chegou num nível de maturidade e capacitação que você agora vai ajudar a pastorear outras pessoas. É assim que tem que ser. Paulo vai falar que a gente precisa parar com o leitinho e comer um alimento sólido. Nós fomos chamados para pastorearmos a cidade, nós mesmos, as nossas casas. Então esse é o plano para a gente crescer, para todo mundo crescer. E no centro está a oração. Consegue entender? Então a gente faz discípulos. Porque a verdade é essa. É isso que Jesus deixou para nós em Mateus. No finalzinho, Mateus 28. Fazei discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é sobre isso. Aqui a gente já foi para o micro. Entende? A gente já vai aprofundando. E qual é a nossa causa?
a gente volta lá. Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. Então a nossa movimentação estratégica agora é buscar ser essa igreja incrível, irresistível. Porque nós temos uma mensagem irresistível, de um Cristo irresistível, que nos impulsiona a ser uma comunidade irresistível. E poderia até acrescentar, né? A nossa fé reformada tem a graça irresistível. Então a nossa visão está aí. Aonde que a gente quer chegar? A ser uma igreja simples, profunda, excelente, ou seja, irresistível, que se movimenta para formar seguidores de Jesus. Deixa eu correr aqui. Então aqui está o objetivo, certo? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que desejamos? Aonde a gente quer chegar? Ser uma igreja sem ruídos e distrações. A gente está falando dessa fase que a gente está vivendo. Não esqueça do todo, tá? E a gente vai entrar aqui, ó. Ruídos. Rapidinho. Tornar um lugar sem ruídos e distrações. Na missão de formar novos discípulos. O que é ruído, pastor? Vou falar. Que é o que a gente não quer. Certo? Ou seja, uma igreja estereotipada de crente com o linguajar crentez. Ou varão. Não é? A paz do Senhor, varão valoroso. E não sei o quê. Não é que a gente está deixando de ser crente. É que às vezes isso gera ruído para aquele que vem de fora, que não é cristão, ele não entende. E a pessoa se sente um peixe fora da água. Então a gente quer que a pessoa se sinta em casa. Certo? Você não é crentez no seu trabalho, é? Não. Você não chega para o seu chefe, paz do Senhor, chefe. Não, você não fala assim. Ô varão, Deus te abençoe hoje, nosso dia. Não, a gente não é assim. Mas aí a gente chega na igreja é igual Power Ranger, né? Morfa, hora de morfar. Põe a capa do... A gente tem que ser o que a gente é lá, aqui, lá e conectar com todo mundo. Entendeu? Outra coisa que é ruído, uma igreja desorganizada. Isso é ruído, desleixo, bagunçado, liturgia bagunçada, hall bagunçado, banheiro bagunçado. Isso gera ruído. Ambientes feios, sujos. É ruído. Ninguém quer estar num lugar que não tenha higiene. Você vai no restaurante, você vê uma barata lá, você sai correndo. As mulheres é a primeira. Não, vamos embora aqui, eu vi uma barata. Mas onde que você viu, mulher? Na via, voou ali em cima e vai embora. Pode ser o lugar mais bonito do mundo. Entende? Então, higiene, bagunça, ambiente sujo, mal cuidado, vai transmitir uma péssima mensagem. Falta de excelência. Comunicação, como eu falei, slide ruim, ar-condicionado, distrações gerais. Né? Então, tudo isso são ruídos que a gente quer evitar. Insegurança, você traz o seu filho pela primeira vez. Aí, você vai subir no Kids, o cara que está lá, ou a mulher que está lá, não olha nem na cara do pai, do visitante. Ou não transmite segurança, o ambiente sujo, as crianças tudo daquela bagunça. A pessoa até deixa, mas você acha que ela vai voltar no próximo culto? Não volta. Então a gente precisa ter excelência em cada detalhe. Essa sensação de insegurança é ruim. E assim por diante, né? A falta de capricho, de amor, de afeto. Então aí, gente, eu vou seguir um pouco aqui, mas depois eu passo para vocês. Então tudo isso aqui é o nosso objetivo. Gerar um ambiente excelente. O objetivo é alcançável? Sim. Olha lá, com o esforço de todos, oração, investimento financeiro, treinamento, comprometimento missional, a gente chega lá. O que a gente deseja especificamente? Ser uma igreja missional. Ser uma igreja excelente, relevante para a cidade, para a região, aonde Deus quiser. Então a gente pensa muito nisso. O que a gente vê como evidência? A gente pode medir. 90% de gente no encontro, gente no GC, 50% dos membros servindo como voluntário, 50% pelo menos fiéis na questão financeira, 80% se sentindo acolhido, 80% em discipulado crescente constante, e mais histórias transformadas, aumento crescente da quantidade de visitantes. Tudo isso é uma forma da gente medir. Vamos para o porquê rapidão. E aí a gente vai entrando. O que é motivação? Aí a gente tem as nossas motivações. Encontros transformadores, conexão intencional, serviço de qualidade. Então, isso tudo significa ser uma igreja excelente. E eu quero que você entenda para onde a gente está indo. Certo? Aí a gente entra no como.
Aqui é bem legal, olha lá. Ó. Como que a gente vai fazer isso? Ó, com simplicidade, profundidade, excelência, ambientes irresistíveis, pregação clara do Evangelho, 5 M's que eu acabei de apresentar. Tudo isso somado à causa, visão, missão, tudo isso a gente faz a coisa acontecer. Ações, como que a gente está pensando? Ó, excelência, desenvolvimento da fé, engajamento de mais voluntários, a gente precisa disso. E a gente está falando aí, né, dos próximos passos, a gente já fez isso, aí a gente está chegando aqui, ó, recursos, por exemplo, tempo, financeiro, pessoas, recursos, então a gente precisa de tudo isso, para a gente poder avançar. Agora, aqui talvez você vai entender um pouco do que eu estou dizendo. Aqui 2022, olha essa imagem, certo? E aqui o ano passado. Vocês conseguem perceber um pouquinho a diferença? Agora a gente quer levar tudo isso para os outros ambientes, para os outros ministérios, porque tudo que a gente consegue externalizar vai mostrar daquilo que está lá dentro. Tudo que a gente consegue externalizar na nossa casa, não é assim? Do ambiente, a gente mostra como que está lá dentro. Por isso o aspecto visual e aparente ele é importante. Deus, Ele não criou um mundo lindo e perfeito? Isso mostra quem Ele é. Você senta ali numa cachoeira, vai para um sul de Minas, ou então você vai, não é? Para uma praia bonita, senta ali, você vê o mar, você fala, uau. Por quê? Porque foi Deus que fez. Isso mostra quem Ele é. A excelência, a criação. Então isso vai mostrando sobre quem é a Movimento. Mais um pouquinho para você perceber. Agora, olha que coisa gostosa. É gostoso. É gostoso. E isso, gente, é só o aspecto visual. Agora imagine se a gente fizer isso com intercessão, com oração, com mais gente chegando, com mais gente servindo, com mais recurso entrando, com você se dispondo. A gente vai alcançar pessoas, a gente vai alcançar a próxima geração, a gente pode ter outro culto, entende? Então entenda isso aí, ó. Nós precisamos de gente. Mas primeiro de tudo, gente que ora. Você precisa orar. Mas também gente que investe financeiramente, você precisa investir. É bíblico. De voluntários, de líderes, de estrutura, de equipamento. Faz parte da missão. Não vai dar tempo de eu passar um vídeo, mas eu vou jogar no grupo da igreja, tá? Eu passaria esse vídeo, mas não vou passar, não vai dar tempo. Então eu quero que você entenda o seguinte. Onde a gente precisa investir? No acolhimento, no suporte, na produção, na equipe pastoral. Ontem e anteontem a gente estava no congresso, a gente mandou para vocês, a gente quer investir no discipulado, em treinamento de liderança. Olha o tanto de coisa que a gente já fez aí em 2024. Amar um pouco, mais um pouco, talvez não dê tempo nem de você ler, né? Mas a gente fez muita coisa. Falei esses dias dos investimentos, vou passar rapidinho. Então dá uma olhada, a gente precisa investir para que nós tenhamos uma estrutura para receber pessoas, para a gente alcançar pessoas, para alcançar a próxima geração. Graças a Deus, a transmissão, se você olhou, ela já melhorou. Nós ganhamos a transmissão de uma família da igreja, R$15 mil. Isso é motivo de alegria. É o segundo culto com a nova transmissão. Depois você entra no canal do YouTube da igreja. Se você não é inscrito, você se inscreva lá e veja a diferença que está hoje a qualidade da transmissão. Então tem gente já acreditando. Você precisa acreditar também. Você pode contribuir do jeito que você puder. Precisamos melhorar algumas coisas. Tá certo? A gente quer investir ali fora. Precisa ficar bonito igual o Marés ali fora. Vocês gostam, hein? Pessoa que bacana, um culto à noite ali. Ia ficar legal. O visitante que vem vai falar, que igreja legal. Porque você passa a mensagem, olha, estávamos preparados para te receber. Você é bem-vindo aqui. Entende? Essa é a mensagem que a gente precisa passar. A gente quer mexer aqui em cima agora, nessa escada que sobe ali em cima, na sala para os teens. Eles precisam ter uma sala para eles. E quem sabe daqui 10 anos, ou daqui 8 ou 6, ou não sei,
a gente ter o nosso próprio espaço. São sonhos, gente. Eu preciso compartilhar, porque se a gente não compartilha, a gente tem investido na liderança, treinamento nas nossas equipes. Olha que legal, deixei essa foto de propósito aqui na minha sala, só para você entender um pouco o que eu quero dizer. Os dois dá para passar café, não dá? Os dois são funcionais. Os dois resolvem o problema. Só que aí o Hernandes vem pregar aqui. Em qual que você ia oferecer café para ele? Tá fácil de responder, entende? Eu quero te receber com o melhor. Quem vem tomar café comigo às vezes de manhã, eu faço questão de fazer um café especial, de comprar alguma coisinha, de tomar um café excelente comigo. Quem vem, pode ver, quem vem conversar comigo de manhã, a gente faz, né, Lucão? É isso aí, ó. Porque, gente, é gostoso a gente receber as pessoas bem. Então pense nisso, aqui é só um exemplo para você pensar. E aqui eu trago um pouco essa ideia, ó, ser atraente não é sobre estética vazia, superficialidade, mas é sobre ser estratégico. Olha só, por quê? Porque Jesus foi atraente. Porque o mundo disputa a atenção da próxima geração. Você acha que o teu filho não está sendo disputado pelo TikTok, pelo Instagram, pelas coisas aí fora? Tá sim. Porque a excelência glorifica a Deus, porque a experiência molda a percepção. A experiência molda a percepção. Porque a mensagem não pode ter ruído. Não pode. Porque pescar exige estratégia. Não é só falar assim, vocês serão pescadores de homens. Mas a estratégia, a forma, é contextualizada. Cada lugar, cada família, cada país, cada cidade tem um público. E a gente quer focar na nossa cidade, na nossa região. Porque a excelência gera frutos. Olha lá, ó. Aqui é um outro exemplo, só para fechar um pouco a ideia. Aqui é o nosso lixinho. O outro é no Tivoli, mas já mostra uma diferença. Só para você pensar aí, começando pelo externo. Tá bom? Só para vocês pensarem. Olha que legal, é o lixo de novo, né? Mas ali, a foto do lado, por exemplo, é a Chácara Primavera lá em Barão Geraldo. É bem parecido, por isso que eu peguei para vocês perceberem. Olha a excelência do espaço. Ali ainda está a oração do Pai Nosso na parede, olha que legal. É sobre isso, é sobre detalhes que te faz gostar do ambiente, onde a única coisa que a gente quer que você seja impactado no aspecto assim, que te gere um desconforto, seja só a mensagem do Evangelho. Olha que bacana, ó, de ter olha lá o latão lá fora, um guarda-sol, um ombrelone. Eu estou finalizando, tá, pessoal? Então pense nisso, a excelência na experiência. A gente quer que você tenha uma experiência agradável. Tudo que for feito na igreja deve ser bem planejado e executado, tá certo? Com qualidade. Isso envolve desde o acolhimento até a mensagem. A organização, a música, a liturgia, o espaço, o banheiro, tudo. Uma outra coisa é os relacionamentos, a conexão. Tem que ser significativo, não pode ser de qualquer jeito. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas se sintam valorizadas. Tem que ser conectadas, pequenos grupos, discipulado. Tá certo? E aqui o final, relevância e clareza da mensagem. Para que então a mensagem, o evangelho vá de impacto, a pregação, a comunicação deve ser acessível. Tudo que a gente comunicar. Por isso o som tem que ser bom, a iluminação tem que ser bacana, a transmissão tem que ser legal, o cara tocando tem que ser bom, a música tem que ser redondinha, tem que ser cada vez melhor, porque isso vai gerando a conexão lá no estacionamento, lá até chegar aqui na hora da mensagem. O Rick Warren, um pastor muito conhecido, de quem já é mais velho de casa, de igreja, ele vai falar que os 5 primeiros minutos vai determinar se a pessoa vai voltar ou não. Quer dizer, ela nem chegou, ela nem começou a música, a pessoa já olhou tudo, não vou voltar mais aqui não. Ou então, vamos ver se eu volto. Mas aí ela vem, ela é bem acolhida, toma um café, pega uma bolachinha, senta, uma música legal falando, uma boa ministração. Não é assim? E aí vem a mensagem e fecha com chave de ouro. A pessoa tem uma grandíssima probabilidade de voltar no próximo encontro. Porque a experiência gerou uma percepção de excelência. Nossa, meio-dia, gente. Vou fechar, estou terminando. Não vou passar esse vídeo também não.
O que aconteceria se a igreja ficasse sem pregadores, sem músicos, sem professores, sem discipuladores, sem pessoas dispostas a servir? Como você se sentiria, né, se ninguém estivesse disposto a ensinar o teu filho? E eu fecho aqui. A motivação não vem do externo, mas daquilo que Cristo fez por você, por nós. Em nome de Jesus, vamos orar.